Então, nós vamos recomeçar aqui a nossa aula. Então, um emaranhamento é quando algo traumático aconteceu no sistema familiar e, a partir daquele trauma, o sistema familiar começa a ter um emaranhamento. Então, vamos supor que uma mulher ela perdeu a vida quando deu à luz. A partir desse evento trágico, começa a ter um emaranhamento ali naquela família por conta desse acontecimento trágico. Então, vamos supor, algum antepassado nosso perdeu a vida nas guerras. Então, a partir do momento que aconteceu essa questão trágica, o emaranhamento familiar começa a acontecer a partir daquele momento que acontece algo trágico no sistema familiar. E todos nós que temos uma família, as nossas famílias passaram por muitas questões traumáticas no sistema, muitos traumas, muitas coisas difíceis aconteceram nos sistemas familiares. Então, cada um de nós aqui, se a gente for já olhar as histórias dos nossos pais, avós, bisavós, a gente já vai identificar os emaranhamentos. E os emaranhamentos são muitos. E aí, assim, um bebezinho está lá dentro da barriga da mamãe, e mesmo sem ele ter conhecido esses antepassados, ele pode já estar dentro da barriga da mamãe, e ele pode já estar se emaranhando com as questões que aconteceram no sistema. E como é que a gente faz para se emaranhar? É algo inconsciente, não é algo consciente. É por isso que uma sessão de constelação faz com que a gente possa entrar no inconsciente da nossa família, trazer à tona, à luz, algo que aconteceu lá com eles. E a partir do momento que o emaranhamento é olhado, o cliente pode sair do emaranhamento. Ele pode escolher não ficar mais nas histórias dos antepassados. Então, uma constelação familiar, ela se trata muito disso, da gente poder olhar para os emaranhamentos e aí como estava inconsciente, aquele emaranhamento estava atuando em nós. Mas a partir do momento que a gente sai do emaranhamento, aquilo para de chegar até nós. Mas para isso nós precisamos ficar conscientes de que nós estamos emaranhados com a história de alguém no sistema familiar. E como é que isso acontece? Segundo Bert Hellinger, existe um campo que ele chamou, é um campo invisível, é um campo energético, que ele deu o nome de campo morfogenético. Existe um campo onde tem a informação de tudo que aconteceu com os nossos antepassados desde o tempo das cavernas, desde o tempo dos homens das cavernas. É meio parecido com o que a gente tem hoje em dia na internet. O Google, por exemplo, tem de tudo, tem gravado no Google tudo. Se eu, Patrícia, quiser fazer um bolo de cenoura, é só eu escrever lá e vai aparecer lá, de repente, uns 30 mil bolos de cenoura. E eu vou ter que escolher um para poder fazer o meu bolo, né? O inconsciente da família do nosso pai, da nossa mãe, é gigantesco, é um mar, é muito grande, de todas as memórias, de tudo que os nossos antepassados viveram, está gravado nesse Google. E nós, de forma bem inconsciente, nos conectamos a essas histórias, e é como se a gente fizesse um download das histórias, e sem querer, a gente começa a experimentar as dores, perdas e sofrimentos dos nossos antepassados. E o problema é que nós não fazemos isso consciente. Então, é como se a gente fizesse um Ctrl+C e um Ctrl+V. Né? É como se a gente cola aquilo, a gente copia aquilo e cola aquilo na nossa vida de forma muito inconsciente. E através, então, de uma sessão de constelação, é possível a gente olhar para os emaranhamentos da nossa família e aqui, no ano 2023,
a gente, de forma inconsciente, pode estar repetindo algo que a nossa bisavó viveu, algo que o nosso tataravô viveu, algo que os nossos pais viveram, e nós não fazemos isso de forma consciente, tá? Então, é disso que se trata, num resumo assim maior, o que é a constelação, Ô, onde professor, vai atuar, né? Patrícia, é tipo assim, na constelação, hoje eu percebo que algo que nunca aconteceu na minha família pode chegar a acontecer e ninguém da família saber por que está acontecendo. Como eu já tenho a experiência da constelação, eu sento o meu parente e mostro para ele com um jeitinho muito bem aperfeiçoado, com carinho. Vou lá atrás e vejo o que está se refletindo hoje, né? Isabel, para que a gente possa olhar para isso que aconteceu no nosso sistema, precisa fazer mesmo uma constelação, e aí a constelação ela é um fenômeno inexplicável. Quem aqui já foi numa constelação, já constelou alguma vez, vai entender bem o que eu estou falando. É tão difícil explicar o que acontece numa constelação, exatamente porque tem algo que é fenomenológico que acontece ali, que a ciência não tem como explicar. Então, quando a gente coloca representantes que não conhecem nada da história daquele cliente, não sabe nada, nunca nem conheceu aquele cliente, então vamos supor, a gente põe numa constelação um representante para representar o pai daquela pessoa. De repente, a gente coloca um representante para representar a mãe. E aí, o representante, naquele momento, ele vai se tornar o pai e a mãe daquela pessoa. Ele vai entrar naquele campo e vai sentir tudo que aqueles representantes sentiam. E, de repente, o constelador vai e pergunta para aquele representante, por exemplo, o representante do pai, o que ele está sentindo. E, de repente, ele vai falando o que ele está sentindo, e o cliente que está assistindo a constelação fala exatamente assim que o meu pai se sentia. Meu pai tinha essa dor, o meu pai tinha essa angústia, o meu pai andava desse jeito, o meu pai falava dessa forma que o representante falou. Então, isso é um fenômeno que acontece. Então, não tem como a gente adivinhar algo sem fazer uma constelação. Simplesmente falando, nossa, eu acho que porque aconteceu tal coisa, vamos supor, eu acho que porque o meu tataravô era um assassino, agora é por isso que tem gente na minha família sendo assassinada. Então, não tem esse achismo, sabe? Isso não existe na constelação. O que existe é, para que a gente saiba exatamente o que aconteceu naquela família, precisa fazer uma constelação. Porque, de repente, não tem nada, aquela coisa que está acontecendo na família, não tem nada a ver com aquele bisavô que era um assassino. Tem a ver com algo muito antes, tá? Então, é por isso que não dá para a gente só orientar a nossa família. E tem uma coisa que a gente fala sobre postura dentro da constelação familiar. Depois que a gente conhece constelação, muitas vezes a gente quer mudar a família nossa inteira. E aí a gente se encanta por esse assunto e vai lá e tenta consertar a vida da família. E essa não é uma postura adequada, a gente querer ir lá nos nossos familiares e consertar a vida deles. Então, esse conhecimento é para nós. Quem tem que fazer uma mudança e transformação somos nós. Não é uma postura muito adequada a gente tentar pegar esse conhecimento e virar a pessoa chata da família, sabe? Sabe aquela pessoa que vai lá e fala: olha, mãe, eu aprendi isso na constelação, eu acho que você deveria fazer isso, que você não respeita muito bem a minha avó. Então, quando você entra nessa postura, querendo consertar sua mãe, seu pai, consertar os primos, consertar os tios, você vai estar dentro da postura errada.
esse conhecimento aqui é assim, a partir do momento que uma pessoa do sistema familiar muda a sua postura, como esse campo de informação, ele pode ser transformado se eu, Patrícia, mudar minha postura e me tornar uma pessoa melhor dentro do meu sistema, por um efeito dominó, as outras pessoas do sistema automaticamente vão melhorando, mesmo que você não fale nada sobre constelação familiar para elas. Tá? Então, assim, é algo assim bem incrível que vai acontecendo nos nossos relacionamentos com os membros da família. O que a gente pode fazer assim, quando vê algum familiar se desequilibrando muito, a gente pode dar uma sugestão que essa pessoa busque uma constelação familiar. Mesmo assim, se a pessoa não escolher, ok. Então, essa é uma boa postura, tá? Com esse conhecimento aqui. A gente não pode virar aquela pessoa chata na família querendo corrigir todo mundo. Nós vamos ter que olhar para nós, sempre para nós. Hoje eu coloquei aqui exatamente esse tema, que foi um tema que eu desenvolvi aqui para falar hoje para vocês, que é sobre a postura. A postura é assim, é muito comum as pessoas nos procurarem e elas falam para nós assim, olha, eu tô com vários problemas, mas eu não sei o que fazer. E, na verdade, como todos nós estamos acessando todo esse campo da nossa família, ele está disponível para nós 24 horas. Desde do momento que a gente estava lá na barriga da mãe, esse campo está disponível para nós. Ele não é um campo que abre e fecha, ele está sempre lá. E, sem querer, a gente está sempre xeretando de forma inconsciente. O nosso inconsciente, ele busca informações nesse campo. Os bons passos que os nossos antepassados deram chegam até nós através de algo muito maravilhoso. Sabe aquele talento que você tem? Que só você sabe fazer aquilo? E que você não faz nenhum esforço para aprender aquilo? Muito do que os nossos antepassados já fizeram fica gravado nesse campo. Então, as coisas bem grandiosas, maravilhosas, os talentos deles chegam para nós. E se a gente estiver bem disponível para receber tudo aquilo, nós temos esse recurso dentro desse campo de energia. Então, lá tinha, nas nossas famílias tem de tudo. Teve pessoas que fizeram coisas, tiveram profissões muito interessantes, teve pessoas que fizeram muita coisa fora do cabo, e essas informações estão lá também. Então, os passos bem dados que os nossos antepassados deram chegam até nós através de um talento, de uma força, de algo que a gente faz com muita facilidade. Já os passos equivocados que eles deram, os passos assim, que eles não acertaram muito as escolhas que eles fizeram na vida, também chega até nós, chega em nós. E muitas vezes chega através de dor, perdas e sofrimentos para nós. Então, quando uma pessoa chega aqui e ela fala para mim que ela não sabe o que fazer com a situação que ela está vivendo na vida, na verdade, é porque ela não está muito consciente de que ela já sabe, nós sempre sabemos tudo que a gente tem que fazer na vida. O problema maior é que, como nós estamos, muitas vezes, emaranhados com algo que aconteceu no sistema, de forma inconsciente, a gente vai repetindo aqueles mesmos padrões que já aconteceram na nossa família. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor uma pessoa que a vida financeira dela sempre dá errado. Por mais que ela se esforce, por mais que ela trabalhe, mas está sempre dando errado. Sabe aquelas pessoas que, de repente, as coisas estão indo bem, e elas até têm um negócio, ou então elas têm um emprego bom, elas ganham o suficiente para viverem felizes, mas de repente tudo dá errado. De repente ela perde o emprego, se ela tinha uma empresa, a empresa quebra, se ela tinha uma profissão, ela de repente acontece algo, um acidente, e ela não consegue mais trabalhar naquela profissão.
Então, a gente conhece muita gente assim. Então, a partir desse momento, essa pessoa ela pode estar de forma inconsciente entrando naquilo dentro nas questões difíceis dos nossos antepassados, naquilo que não deu muito certo para eles. E por uma lealdade pelo sistema, a pessoa começa a reproduzir aqui as dificuldades na vida dela. E isso acontece de forma sistemática na nossa vida. Muitos de nós estamos sem compreender muito bem o porquê que nós estamos vivendo os nossos desafios, exatamente porque a gente está entrando nesse campo. E como é que eu faço para entrar nesse campo, ficar emaranhado com as histórias dos meus antepassados? Basta você ter uma crítica sobre seu pai e sua mãe. Basta você ter uma crítica sobre seus avós. Basta você ter uma crítica sobre seus bisavós. Basta você ter uma crítica com relação ao jeito que eles fizeram a vida acontecer. Você vai se emaranhar com as histórias deles. Então, uma postura que pode ajudar muito a gente a viver bem é começar a observar que críticas eu tenho, que julgamentos eu tenho com relação aos meus parentes, às pessoas da minha família, que no momento em que eu saio dessas críticas, eu começo a sair dos emaranhamentos também. Só que isso é muito difícil, sair das críticas, sair dos julgamentos, porque vocês já perceberam que desde que a gente estava lá na escola, pequenininho, foi nos ensinado que julgar, criticar, achar que tudo está errado ou que tudo está certo, faz parte da nossa educação. Então, o nosso cérebro automaticamente critica o tempo todo. Vocês podem ver, por exemplo, você está numa festa, uma mulher está vestida com uma roupa muito colorida, que não está combinando muito com aquela festa. Seu cérebro automaticamente já olha para aquilo e fala, nossa, essa pessoa não sabe se vestir. E o seu cérebro fica ali, às vezes, 10, 15 minutos criticando aquela pessoa. E a gente faz isso sem nem perceber. A gente nem percebe que a gente está fazendo os julgamentos e as críticas. Agora, se a gente faz isso com as pessoas aí fora, imagine as críticas que nós trazemos, principalmente com relação ao nosso pai e nossa mãe. Quantos de vocês, se eu colocar, pedir para vocês abrirem o microfone e falar, olha, me conta um pouquinho tudo que você acha de errado que seu pai e sua mãe fazem. Olha, nós vamos ficar aqui até meia-noite e nós não vamos ter colocado tudo que vocês acham que os pais fizeram de errado. Então, por isso que a constelação familiar, ela é um trabalho de muita consciência, de você ficar consciente dessas críticas que você faz com relação a tudo que eles fizeram. Os nossos pais são, assim, as peças dentro do sistema familiar, são as peças mais importantes para nós. O nosso pai e nossa mãe são as pessoas mais importantes para nós. Principalmente porque, inclusive, tem na Bíblia que tem essa questão de honrar o pai e a mãe. Lá na Bíblia não tem honrar os filhos, honrar os irmãos, não tem isso na Bíblia, né? Mas tem honrar o pai e a mãe, e é uma lei. Todas as vezes que eu não honro esse pai e essa mãe, a minha vida vai começar a ter dificuldade. Porque o pai e a mãe são as nossas matrizes. 50% de todas as minhas células é o meu pai e os outros 50% é a minha mãe. Mesmo que o meu pai tenha morrido e eu não tenha conhecido ele, mesmo que a minha mãe tenha morrido e eu não tenha conhecido ela, mesmo que os meus pais não puderam cuidar de mim, me entregaram para adoção, os pais biológicos estão em nós, já constituindo o nosso corpo. Então, tem algum momento que a gente se comporta igualzinho ao nosso pai, ou em alguns momentos a gente se comporta igualzinho à nossa mãe, exatamente porque nós recebemos no nosso DNA tudo
eles recebemos isso, né? Se a gente gostou ou não do que os nossos pais, o jeito que eles cuidaram de nós, a forma com que eles fizeram. Ah, Patrícia, meu pai era alcoólatra. Ah, Patrícia, minha mãe era uma prostituta. Ah, Patrícia, o meu pai tinha tudo, era um homem rico, e aí ele fez falhou nos negócios e nós vivemos na miséria. Minha mãe teve que trabalhar de empregada doméstica. Ah, o meu pai era um carrasco, ele judiava da minha mãe, batia na minha mãe, batia na gente. Ah, minha mãe, ela nos abandonou, deu eu lá para minha avó cuidar de mim. Aí a minha avó era uma pessoa difícil e deixava eu passar fome. Então, assim, nós temos milhões de razões para que a gente fale, nossa, não fizeram bem feito para nós. E é por isso que a minha vida agora está assim. Porque se eu tivesse tido mais oportunidades, se eu tivesse sido bem cuidado, se a minha mãe não fosse deprimida como ela sempre foi, ou se meu pai não tivesse acontecido aquele acidente, tivesse ficado doente como ele ficou, a minha vida seria diferente. Então, principalmente a psicologia, nos últimos 40 anos, ela trouxe muito na televisão, na mídia, essa questão do trauma, e que hoje nós somos o resultado do trauma que foi entregue para nós através dos nossos pais, das pessoas que conviveram com a gente. E realmente, nós recebemos muitos traumas, tá? Se a gente for ver bem, até um nascimento é um trauma. Pensa bem, a gente nasce com sofrimento, né? E se a mãe passa por uma cesariana, a gente causa já no nosso nascimento sofrimento para a mãe, tem que cortar a barriga dela para a gente sair. Então, dentro da realidade do planeta Terra, o trauma é algo que faz parte. Não tem, nem os animais têm como fugir do trauma, nem as plantas têm como fugir de passar pelos traumas. Aqui entrou no planeta Terra, o trauma, nós vamos ter que conviver e administrar as questões traumáticas por toda a vida. Nós não vamos ter como não ficar numa redoma de vidro e não passarmos pelos traumas. Então, assim, é desafiante saber que as coisas que aconteceram antes afetam a nossa vida aqui. Mas nós podemos sim deixar essas questões lá no passado e viver diferente daqui em diante. A partir desse dia aqui, dessa terça-feira, 15 de agosto de 2023, eu posso escolher diferente. E a proposta que a constelação familiar faz é isso. O passado já passou, nós não temos mais o que fazer nada com aquele passado. Aquelas coisas difíceis que os nossos pais nos trouxeram ou que a sociedade nos trouxe, nós não temos mais como fazer nada com aquilo. Mas nós podemos, a partir de hoje, olhar para esse passado e falar, ok, e daqui em diante eu sigo diferente. Eu posso fazer essa escolha. Mas para fazer essa escolha, nós precisamos de autoconhecimento. Por isso que hoje em dia está tão na moda autoconhecimento. E assim, tem disponível aí na internet, tanto pago como gratuito, um monte de receitas de autoconhecimento. E assim, o autoconhecimento é isso, é você ter que entrar dentro de você e muitas vezes, para que você possa se enxergar, você vai precisar mesmo de uma terapia. A maior parte de nós não consegue enxergar as nossas posturas, as posturas certa e errada que a gente tem na vida. A gente não consegue enxergar. Eu mesma, mesmo sendo terapeuta há 24 anos, tendo muito conhecimento, muitas vezes eu estou em umas posturas que eu não consigo perceber. Então, aí eu também vou procurar um terapeuta para me ajudar a olhar o porquê que a minha vida está bagunçada daquele jeito que eu mesma não estou conseguindo enxergar. Então, para nós, é muito mais fácil enxergar tudo de errado que está acontecendo com o outro, é muito mais fácil enxergar do que o que está acontecendo com a gente.
É meio parecido com o Big Brother. Quando você está lá assistindo o Big Brother, você olha e fala, nossa, olha a postura dessa pessoa. Se essa pessoa fosse mais calma, ela podia resolver esse conflito de forma mais fácil, né? A gente olha assim de fora e vê o que a pessoa está, a postura inadequada dela. E é meio parecido com a nossa vida, né? Muitas vezes todo mundo está percebendo nossa postura inadequada, mas nós não, nós estamos de consciência leve, cometendo um monte de erros com as pessoas e com a vida, e estamos de consciência leve com aquilo. Então, Bert Hellinger, ele falou muito sobre essa questão da gente fazer, me perdoe o palavrão, mas da gente fazer muita merda com muito amor. Nós, mães, somos peritas em fazer um monte de merda com os filhos com muito amor. E ainda a gente acha que a gente nem percebe o que a gente está fazendo ali. Então, por isso que eu brinquei já no começo da nossa aula que eu gostaria muito que esse conhecimento já chegasse para as nossas crianças lá no berçário, né? Para que a gente pudesse ser mais consciente dos nossos relacionamentos, ser muito mais consciente da nossa postura, né? Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês do que é essa tal da postura, que a gente muitas vezes não percebe a nossa postura, e muitas vezes a gente não entende por que, que o outro reage de forma não muito adequada com a gente. Então, por exemplo, vamos supor os homens, quando eles estão num grupo e que às vezes tem lá um amigo que faz tempo que eles não veem, então vamos supor um homem, né? Então, quando eles chegam, muitas vezes eles se cumprimentam falando um monte de palavrão. Ô, seu não sei o quê, e aí, como é que você tá? E assim, vocês já viram muitos homens fazerem isso, né? Eles chegam, às vezes, eles ofendem, falam, mas você é muito feio. Dá a impressão, assim, que eles estão um ofendendo o outro. Mas como eles estão naquela postura de brincadeira, de dar risada com aquilo, o outro não recebe como um palavrão, não recebe como uma crítica, entende? O outro, eles se entendem por conta disso. Então, o relacionamento, embora tenha palavrão, tenha xingamento, às vezes tem até ofensa, mas como está tudo num tom de alegria, de brincadeira, o outro recebe de boa aquilo. Ainda vai lá, dá um abraço, fala, nossa, faz tempo que eu não vejo você, meu amigo, que bom que você está aqui, não é? E aí, de repente, entra alguém ali que essa pessoa não gosta, esse homem não gosta. De repente, ele chega todo polido para essa pessoa e fala, boa tarde, seja bem-vindo, nossa, faz tempo que eu não te vejo. E, de repente, você já está percebendo que aquela pessoa não é bem-vinda a coisa nenhuma, né? Embora ele esteja fazendo politicamente correto, não fala nenhum palavrão para aquela pessoa, mas trata com austeridade, assim, essa postura o outro sente. O outro sente que ele não é bem-vindo ali naquele lugar, tá? Então, assim, ele sente, essa pessoa sente a nossa postura tem a ver com algo que tem no nosso coração, sabe? A nossa postura, ela tem a ver com aquilo que a gente emana no nosso coração. E nem sempre com o jeito, porque existem pessoas com personalidades diferentes. Tem pessoas que elas são mais, eu chamo de coléricas, né? Parece que só delas chegarem, a voz delas é alta, elas falam assim, tudo que elas pensam, elas falam, né? Mas se essa pessoa ela tem um coração generoso, um coração bom, aquele jeitão dela chega em nós e a gente não se incomoda. Então, tem mais a ver, a nossa postura tem mais a ver com aquilo que está dentro do nosso coração. Então, por exemplo, nesse caso, né, essa pessoa que tratou, esse homem que tratou o outro amigo dessa forma, falando palavrão, mas tudo na alegria, na brincadeira,
essa postura que vai ficar ali. E já num outro momento em que ele vai lá com a postura correta, fala tudo certinho, mas tem uma energia ali, tem algo que no coração dele já mostrando que aquela pessoa não é bem-vinda, né? Então, quantos de nós não prestamos muito bem atenção a essa nossa postura? E muitas vezes a gente vai falar algo para o nosso filho e o nosso filho entende de outro jeito. Porque existe uma postura nossa ali, energética, que está afetando o nosso filho. E aí, todas as vezes que você não prestar atenção na sua postura, você vai desequilibrar os relacionamentos com as pessoas. E muitas vezes você não vai entender o porquê você desequilibrou o relacionamento. Então, segundo Bert Hellinger, grande parte do que nós vivemos de dificuldade é porque a gente não está muito consciente da nossa postura. E segundo Bert Hellinger, se a gente começasse a prestar mais atenção na nossa postura, nós poderíamos viver muito melhor com as pessoas, tá? Eu vou dar um exemplo para você de algo pessoal meu, da minha vida. Eu me casei há 6 anos atrás, é o meu segundo casamento. E nós nos conhecemos há 11 anos atrás. Então, nós ficamos noivos, entre namoro e noivado, nós ficamos ali uns 6, quase 7 anos ali, entre namoro e noivado. Eu não morava aqui em Santa Bárbara do Oeste, eu morava numa cidade chamada Serquilho, que é próximo daqui de Santa Bárbara. E o meu marido, meu atual marido, ele sempre nasceu aqui em Santa Bárbara e sempre viveu aqui. E aí, assim, quando ele me trouxe para conhecer pela primeira vez a mãe dele, que hoje em dia é a minha sogra, meninas, eu me senti muito mal. Sabe, assim, a postura, o comportamento dela, era um negócio assim que, embora ela me tratou bem, né? Eu senti aquilo chegar em mim assim, e eu falava, meu Deus, eu nunca mais quero voltar a ver essa mulher de novo, porque, meu Deus, me deu um apavoramento, inclusive, quando ele me convidou pela segunda vez para vir novamente. Eu falei, aquela mulher vai me tratar daquele jeito de novo, né? E eu me senti muito mal com aquela postura dela. E a postura dela era sempre assim, extremamente agressiva comigo. Qualquer coisa. O áudio eu não entendi. O áudio tá? Deixa eu ler aqui. Alguém mandou uma mensaginha aqui. É porque eu acho que o áudio está falhando bastante. Eu achei que era a minha internet. Essa mensagem, tá? E aí, assim, o que aconteceu foi que, como eu não conhecia a constelação familiar, eu não sabia muito bem como lidar com aquela postura dela. Porque a minha primeira sogra, ela era muito gentil comigo. Muito gentil mesmo. Era uma pessoa, assim, super amável comigo. Os 14 anos que eu fui casada com o filho dela, e mesmo depois que eu me separei, a minha sogra foi uma pessoa maravilhosa para mim. Então, eu não sabia lidar muito bem com essa outra sogra, muito difícil, né? Que eu não sabia como lidar com ela. E aí eu fui metendo os pés pelas mãos, né? A minha postura também, já que ela tinha uma postura ruim comigo, então eu resolvi dar um troco para ela, né? E aí, assim, ela dificultou muito o nosso relacionamento, ao ponto, assim, da gente ter... a gente queria marcar o casamento, casar, mas aquela confusão que eu fazia com ela fazia com que ela deixasse o meu relacionamento com o filho dela mais difícil. E aí, assim, nesse interim, eu terminei o noivado 10 vezes. Ó, em 6, 7 anos, eu terminei esse noivado 10 vezes. E todas as vezes tinha algo que tinha a ver com a minha sogra, que o meu, né, na época era meu noivo, ele não conseguia entender o porquê que eu ficava assim com a mãe dele. E, assim, um dos primeiros temas que eu coloquei em constelação, quando eu comecei a minha formação, foi o dia que eu estava desesperada, que eu amava ele, eu queria me casar com ele, mas era impossível conseguir estar ali junto com eles. Não tinha como eu conviver com aquela família.
E aí foi muito legal, o meu professor, o nome dele é Décio de Oliveira, foi muito legal quando ele colocou para mim que o que estava dificultando era a minha postura. Era a minha postura onde eu me achava melhor que a mãe dele. Era a minha postura onde eu tinha muitas críticas em relação à minha própria mãe, a todas as mulheres da minha família. Era a minha postura que estava inadequada. E eu lembro que, como eu estava no comecinho da constelação, ainda eu falei assim, olha, é porque você não está lá, né? Por isso que você está dizendo para mim que quem está errada sou eu. E ele falava, eu não estou dizendo que você está errado. Talvez você tenha muita razão de realmente estar incomodada com ela. Mas não se trata disso. Se trata que na hora que você melhorar com relação a ela, automaticamente, num efeito dominó, ela vai devolver isso para você. E aí eu saí do curso e falei, agora, como é que eu vou fazer para tratar bem ela? Porque eu não sei como fazer isso. Eu não sei como lidar com uma pessoa com aquele gênio, né? E aí eu falei, bom, como eu amo muito o filho dela e eu vou experimentar, e eu tenho que experimentar esse negócio da constelação, né? Paguei uma fortuna por aquela formação, um curso caríssimo. Eu falei, eu tenho que pegar e fazer valer a pena o preço que eu paguei naquele curso, mas eu vou experimentar. Eu lembro que o meu professor falou para mim assim, olha, eu não acredito em nada do que eu estou falando para você. Mas experimenta por um mês, né? Então, assim, todas as vezes daí que eu sabia que eu ia para a casa dela, eu entrava numa postura de olhar para ela com carinho, mesmo quando ela não me tratava assim de uma forma que eu achava que seria o ideal. Então, às vezes eu chegava na casa dela, ela falava umas coisas meio atravessadas para mim, mas ao invés de eu devolver, eu recebia ela do jeitinho que ela era. E isso, eu acho que eu fui experimentando isso por alguns meses. Aí, de repente, um dia eu cheguei lá e ela me tratou super bem, sabe? Ela estava calma, ela estava tranquila, ela já não estava. E eu falei: ah, meu Deus, Bert Helling tem razão. Esse campo energético, se eu souber administrar esse campo, o outro que está perto de mim vai melhorar automaticamente. Então foi aí que eu pude experimentar isso mesmo na pele. E o que eu posso dizer para vocês? Hoje em dia, eu não tenho com ela assim um relacionamento daquele assim como eu tinha com a minha primeira sogra, que era confidente, que a minha primeira sogra a gente sentava, ficava horas batendo papo. Eu não tenho esse relacionamento com a minha sogra atual. Mas assim, todas as vezes que eu vou lá, ela me trata com respeito, com carinho, nunca mais foi agressiva comigo, né? E há uns tempos atrás, um dia ela pediu para eu levar ela no médico. Eu levei até um susto, falei, ela pedindo para eu levar ela no médico. E aí, quando nós fomos no carro, assim, ela olhou para mim, ela falou assim, olha, o meu filho é um homem bom, ele é um homem maravilhoso, mas eu sei que o meu filho tem defeitos. Mas eu peço para você nunca largar meu filho. Aí, naquele dia, eu falei, meu Deus, caiu a bênção do céu para cima de mim, porque ela, né, que tanto fez, que não queria que nós dois continuássemos juntos, passou todos esses anos, agora ela abençoa, né, o meu relacionamento com ele, o meu casamento. Então, assim, foi algo que começou comigo. Eu não tinha que esperar ela melhorar. Fui eu que comecei a melhorar, né? Então, a postura, ela é muito importante. Então, se vocês começarem a olhar para a postura de vocês diante das pessoas, vocês vão ver que vocês vão começar a melhorar muitos relacionamentos, não só com os membros da família, como com as pessoas na sua totalidade. Bom, eu já falei demais. Agora eu vou deixar aqui aberto. Quem precisar fazer uma pergunta, só abrir o microfone e fazer a pergunta. Deixa eu te falar. Ouvindo você falar. Peraí, Beth, eu vou. A minha caixa de som aqui,
Ela é danada, ela desliga sozinha. E eu tenho que ligar de novo. Eu não ouvi nada do que você falou, começa do começo, por favor. Tá. Ouvindo você falar hoje, né, e eu já, na verdade, eu já coloquei em prática há alguns anos, porque você aprende que não adianta você ficar choramingando, que ninguém vai ter pena. Uma que quem gosta de ter pena, né? Ninguém gosta de sentir que as pessoas têm pena da gente. Então, como eu criei 3 filhos sozinha, meu primeiro, meu segundo relacionamento, né? Eu tive que levantar no outro dia, como milhares de mulheres aí, e enxugar as lágrimas, traída, espancada, com dores, e no outro dia você tem que levantar. E outra, ninguém tem nada a ver com o seu problema, né? Você tem que estar bem. Aquela velha que eu não concordo, né? Você tem que estar sorrindo, mas as pessoas não têm nada a ver com o seu problema. Então, no outro dia você tem que trazer a comida para casa, você tem que se virar. Isso já é uma postura na vida. Então, eu aprendi a duras penas já. Mas a mágoa, a ferida, eu já tenho um problema de. O meu avô, parte da minha mãe, se suicidou. O pai do meu pai foi embora, abandonou ele. A mãe espancava ele, botava ele para vender doce. Então, desde pequena, eu ouvi essas histórias. Mas a postura deles com a gente, né? Com os filhos, de agressividade, de submissão da minha mãe, né? Pais narcisista, que os dois são. E aí você lidar com todo tipo de sentimento. Ouvindo você falar assim, eu entendo, já tive essa postura na vida, mas eu sinto uma dor, Patrícia, no coração. Tipo assim, eu respeito os meus pais, hoje eu cuido do meu pai fez 88 anos semana passada, eu divido o cuidado dele com a minha irmã, e assim, né, eu olho, ele chora, a gente conversa, hoje eu passei 20 anos sem falar com meu pai, hoje eu me coloquei no lugar dele, parei de me fazer de vítima e falei, meu, ele precisa de ajuda, vamos lá e esquece isso igual. Só que eu sinto que a gaveta não tá limpa, porque o teu coração não entende, mas não, a tua ferida tá lá. Você consegue entender o que eu tô querendo te falar? Que é isso que a nossa colega no começo falou sobre traumas. Os traumas ficam gravados no corpo físico, eles ficam gravados em nível celular no corpo físico. É um problema. Dor. A gente tenta esquecer o que aconteceu, mas o nosso cérebro faz a gente lembrar, inclusive dói no corpo. Então, a postura que você está falando, é isso que eu. Vamos ver se você me ajuda. Você falou que a gente entende, sabe, mas não se olha de fora. Essa dor, essa postura a gente já tem na vida, né? Eu tenho com a minha mãe, eu respeito, aprendi a respeitar, não respeitava a minha mãe, né? Assim, eu me posicionava de uma maneira agressiva, eu tenho essa maneira de masculina muito forte, porque eu tive que brigar. Desde muito cedo, eu tive que me posicionar na vida para não sofrer bullying, para não ser espancada, né? Agressividade em casa lá fora. Enfim, hoje a gente é adulta, sou mãe, meus filhos são maravilhosos, eu não passei isso para eles, né? Mas eu também sinto que os meus filhos, eu não fui o que eles foram para mim, mas eu não sou o que eu pensei que eu seria para os meus filhos. Então, peraí, aonde entra a constelação? Que eu não sou perfeita, eu também erro, não veio uma. Mas a dor, toda vez que você fala aí, eu volto a fita lá e falo, mas eu vou te ajudar, pai, vou te respeitar, mãe, mas tem um bloqueio. Você consegue entender? Sim. Como uma carência que eu queria Beth, chegar e deitar no colo do meu pai, da minha mãe, abraçar, beijar. Eu tenho eles vivos. Eu perdoei os erros dele, eu entendi, mas não consegue. Você não consegue. Beth, você percebe que essa questão da sua família, ela já vem vindo quando você já conta essa questão do seu bisavô, avô, né? Então, É o pai assim, da minha mãe. essas questões já estão acontecendo no sistema bem antes. Só que é assim, Sim. a cada geração é para ser mais leve. Então, eu vou dar um exemplo para você. Então, vamos supor que uma geração ela veio para construir um piano. Aí ela passa a geração inteirinha, todo mundo fica especialista em construir um piano, qual é a madeira melhor, qual é o verniz melhor, como que vai fazer aquelas teclas do piano, depois como que vai fazer a afinação daquele piano. Então vamos supor que uma geração inteirinha fique uma expert em piano. Aí vem a segunda geração adiante, a próxima adiante, vem para aprender a tocar o piano. Aí todas as melodias, todas as notas musicais, todas as partituras. Aquela geração ficou criando as partituras, criando as melodias, criando as músicas, mas o piano já estava Um pronto, processo. tá?
Aí Sim, veio uma outra geração que só veio para ouvir a música. sim. E que não Então, fui eu. Eu estava lá segundo no Bert, algum processo, não fui para ouvir a música. segundo Bert Hellinger, a cada geração é para ser mais leve. Então, tem uma geração muito agressiva que vem, que mata, bate, faz, acontece, tá? Aí, de repente, a próxima geração já não tem mais o matar, aí já é bater. Aí vem uma outra geração que daí já não mata e não bate, mas tem a agressão verbal, tá? E, de repente, vai ter uma geração aí que isso não vai acontecer mais. Então, nós estamos no caminho de evolução disso dentro dos sistemas familiares. Sim. E vou dizer para vocês, a hora de transformar muito os sistemas familiares é agora, né? Muitos de vocês devem estar ouvindo sobre a transição planetária. Então, nós estamos Sim, num momento de transição no planeta. transição. E essa transição planetária, ela não vai acontecer só aqui no planeta Terra, não está acontecendo só aqui, ela está acontecendo no sistema solar e também na Via Láctea inteira. Sim. Eu Ao sou ponto kardecista, do né? eixo da Então a gente Terra fala ter muito. mudado. Não Sim, sei se vocês sabem, mas o eixo da Terra mudou. De 2019 para cá, mudou tanto sim, que, se eu não me engano, posso estar passando uma informação errada para vocês aqui. Se eu não me engano, o polo era lá na Groenlândia e mudou 80 quilômetros, já está em outro país, o polo magnético da Terra, que mudou toda os bichos migratórios, que mudou, as baleias estão encalhando, tá assim. Então, você imagine se com o planeta está acontecendo essa transformação, imagine com a gente. Então, a hora sim, é agora, está em ebulição tudo o que aconteceu com os nossos antepassados dentro de nós. E cabe a nós que estamos acessando essas questões de constelação familiar ser aquela peça que vai transformar o sistema. Não é à toa que vocês foram atraídos por esse tema. Então, é sim. você que pode transformar isso. E para isso, vai ter que trabalhar mesmo esses traumas, se possível, buscar um terapeuta corporal que Eu trabalhe tenho, né? esse Eu trauma tenho. no corpo. E mudar a postura, mesmo que tenha sido muito difícil o nosso passado. Mudar a nossa postura. É assim, é fazer uma escolha de as escolhas que eles fizeram, ok. Para mim tá tudo bem. Apesar de você ter vivido tudo isso, você não só sobreviveu, como passou a vida adiante, deu vida a. Você tem quantos filhos? Eu tenho um moço de 26, agora minha nora. São os queridos, meus filhos são bênção na minha vida. Os Então, assim, três. você foi tão forte que ainda conseguiu passar a vida adiante e fez mais leve que os seus pais. Você fez mais leve. E pode ter certeza que, embora não fez perfeito, mas quando você tiver os netos, para os netos vai ser mais leve. Então, é isso, é esse caminhar. E a constelação, ela se trata muito da gente deixar mais leve para os que ainda nem nasceram. É por isso que o Bert Helling fez esse trabalho tão relevante e deixou esse legado para nós. Porque estava Sim. na hora da gente deixar os sistemas familiares mais leves. Então, o que está acontecendo? Quando você fica toda hora olhando para aquele passado, olha para o seu pai, sente aquele incômodo, lembra de tudo que aconteceu, ao invés de você só estar ouvindo a música, você pegou o piano e resolveu carregar nas costas. É muito ruim. É ruim Porque eu demais. sento com ele, eu converso com a minha mãe, mas duas, três palavras entendo, não falo nada, mas aquilo as dores, eu saio com muita dor no corpo, eu sinto muitas dores no corpo, A dica que física. eu tenho Então para te falam para mim, dar, perdoa, mulher. Oi? a dica que eu tenho para te dar é assim: é a postura certa para cuidar dos pais idosos. Tem uma postura nossa que a gente comete um erro muito grande. A gente acha, e a sociedade nossa inteirinha acha a mesma coisa. A gente sai do nosso lugar de filho quando a gente vai cuidar dos pais idosos. Principalmente quando a gente financeiramente tem que pôr dinheiro, quando a gente tem que ir lá trocar fralda, dar banho, cuidar deles de verdade.
A gente sai fora do nosso lugar completamente. A gente para de... Dentro do sistema familiar, existe uma ordem. Enquanto a gente sai dessa ordem, nós vamos adoecer e vamos sentir muita dor física, porque fica muito pesado para nós. Então, qual que é a postura para a gente cuidar dos nossos pais? É assim, nós como pequenos no sistema e eles como grande. Porque os nossos pais, depois que eles partirem, eles vão continuar sendo grande e nós vamos continuar sendo pequenos dentro do sistema. Mesmo que a gente tenha 90 anos de idade, diante dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, nós somos pequenos. Já não, diante dos nossos filhos, nós somos grandes. O único lugar que a gente é grande é diante dos nossos filhos. Netos, bisnetos, tataranetos, nós somos grandes diante deles. O que faz a gente adoecer é quando a gente sai desse lugar de filho. Então, é essa postura onde você vai olhar para esse pai e para essa mãe, do jeitinho que eles são, e não ficar mais, deixar a sua mente criticar, falar, nossa, não toma remédio, não faz isso, ai, que raiva, sabe? É sair dessa postura e estar lá como pequeno, olhando e dando os cuidados que eles precisam. E se isso for muito pesado, e se a família puder pagar um cuidador, é melhor um cuidador cuidar dos nossos pais, porque o cuidador não tem hierarquia, tá? Então, para o cuidador é mais leve cuidar dos nossos pais do que a gente, pessoalmente, cuidar deles. Então, e se não houver financeiramente uma forma de contratar um cuidador, e se a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar como pequeno, não como grande. O meu professor, ele dá um exemplo de algo assim bem interessante. Ele conta de uma história de uma aluna dele que cuidava do pai com Alzheimer. Então, quando ela aprendeu que ela tinha que ser pequena e o pai grande, mas o pai não estava ali mais, o pai nem reconhecia mais ela, né? Então, ela tinha que dar banho, trocar fralda, dar comida para ele, dar todos os medicamentos, como uma criança. Ele se tornou uma criança ali para ela cuidar. Então, para ela não sair desse lugar de filha, então todas as vezes que ela terminava, que ela deixava ele limpinho, cheirosinho na cama, aí ela deitava no peito dele assim, e imaginava que ela era uma criança de 7 anos. E aí, naquele momento, ela era a filha e ele o pai. É sempre assim, é essa postura, onde nós somos pequenos diante deles e eles são grandes. Então, nessa postura, não é pesado para a gente cuidar deles. Mas se a gente está numa postura assim, ó, você não toma o remédio, nossa, você fez isso, e fica corrigindo o pai, e fica corrigindo a mãe, nessa postura fica pesado. A questão aqui é assim, eles estão separados tem 8 anos, meu pai e minha mãe. E a minha mãe mora com a minha irmã mais nova e ele ficou comigo com a minha irmã do meio. Nós somos em 5, um é morto, um é falecido. E assim, a vida dele é falar mal dela, sabe? A vida dele, assim, em Sabe, 5 Beth, minutos. é assim, ó. Entre um homem e uma mulher, existe a lei que permeia o relacionamento do homem e a mulher, segundo Bert Helling, é a lei do equilíbrio entre as trocas. Então, entre marido e mulher, tem um toma lá da cá. Quando Sim. a separação acontece, a ruptura acontece quando houve o desequilíbrio das trocas. Quando um resolveu dar de mais e outro de menos no casamento, desequilibra as trocas, tá? Então, não tem nada de errado o casal resolver se separar porque não consegue equilibrar as trocas, tá? Isso não tem Sim, nada de errado, ninguém é obrigado a ficar a vida claro, toda, tá? claro. Agora, a lei que rege o relacionamento de filhos com relação aos pais não é o equilíbrio de trocas. É a ordem, é a hierarquia dentro do sistema. Então, uma coisa é o relacionamento que o seu pai e a sua mãe tinham. O seu pai pode morrer de falar mal da sua mãe, tá? Era a ex-mulher dele. Ele está falando da ex-mulher dele. Mas nós, como filhos, temos que olhar para aquele pai, o que ele é para nós. Então, uma coisa
Então, todas as vezes que seu pai começa a falar mal dela, você só pensa, não precisa nem falar isso para ele, mas você pensa assim: olha, ele está falando da mulher dele, ele não está falando da minha mãe. Porque a minha mãe não é nada disso, minha mãe não foi nada disso para mim. Como mãe, ela foi diferente. Mas como esposa, talvez ela não tenha sido uma esposa boa mesmo. Talvez ele não tenha sido um marido bom para ela mesmo. Então, a gente sai dos emaranhamentos com relação a pai e mãe quando a gente começa a tirar aquele óculos que o nosso pai tem para olhar a nossa mãe, tirar ele, porque a gente faz isso. De repente, a gente começa a olhar a nossa mãe com o óculos do nosso pai, ou olhar o nosso pai com o óculos da nossa mãe. Então, a boa postura que vai te ajudar muito é sair disso. Quando ele fala, você fala, tá falando da ex-mulher dele, mas não, ele não tá falando da minha mãe. Porque o relacionamento seu com a sua mãe foi diferente. Então, um filho sai dos emaranhamentos do pai com a mãe quando ele tem essa postura de não se importar com o que eles falam um do outro. Esse é o problema deles. Então, nessa postura, você tem como ficar leve. Eu vou agora, a Lidiane vai fazer uma pergunta e eu agradeço muito sua contribuição. Obrigado. Ô, Patrícia, eu queria pegar um gancho na conversa da nossa amiga Dete, sabe? Ela foi muito corajosa de expor a situação dela, né? Porque isso demanda uma coragem muito grande para poder estar expondo. Mas, quando ela fala de um trauma, né? Porque, na verdade, ela demonstrou, claro, que ela traz uma bagagem de trauma familiar. Então, esse trauma que ela tem dos pais, do avô, enfim, ela carrega esse trauma. Mas como que a constelação familiar vai trabalhar de forma efetiva para tirar esse trauma dela? Por quê? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando uma pessoa tem um trauma, ela falando sobre esse trauma, ela consegue se liberar dessa situação e a gente vai fazendo um tratamento com ela a longo prazo para ela se liberar e entender o trauma que ela carrega. Aí ela trabalha através do inconsciente. Mas a constelação familiar, como você falou que são 2 horas de constelação familiar, como que a constelação familiar vai conseguir nortear, mediar um trauma de anos de sequelas em 2 horas de sessão? Você pode me explicar isso? Sim. Quando uma pessoa chega que o trauma está trazendo uma dor profunda, eu como consteladora, primeiro peço para a pessoa ir se cuidar com uma psicoterapia e olhar para esses traumas, para depois ela usar a constelação como um recurso. Então, se um cliente chega surtado, se ele chega com o trauma assim de forma muito aflorada, sem um autoconhecimento, sem ter passado por uma terapia, então muitas vezes é essa a minha indicação. Eu não faço a constelação. A constelação familiar não é terapia, ela é uma filosofia que tem finalidades terapêuticas. Então, a constelação familiar, ela ajuda muito no suporte da psicoterapia. É um plus para a psicoterapia. Sabe, quando você está no seu atendimento aí, você vê que a pessoa, com a conversa que você está tendo com ela, você não está conseguindo alcançar mais. Aí sim, essa pessoa ir passar por uma constelação é uma boa, tá? Uhum. Então, assim, a constelação familiar, quando uma pessoa já está bem internamente madura, que ela está mesmo com os traumas. O trauma nada mais é do que memórias que que atormenta a pessoa. Tem algumas pessoas que, quando vão numa constelação, conseguem abrir mão daquela memória. Falar, quer saber de uma coisa? Cansei de tentar ter razão com isso aqui. Vou fazer como eu fiz com o meu professor, quando ele me colocou a questão da minha sogra. Experimenta, muda você, né? Então, assim, para isso, nesses casos, a constelação ela funciona igual mágica para essas pessoas. Para outras pessoas que têm traumas muito arraigados, aí a gente pede sim para ela ir para uma terapia, ir para uma psicoterapia, para que ela possa trabalhar o trauma primeiro.
né? Eu É já porque eu estou vendo tive... resultados fantásticos com a constelação. É fantástico o resultado Sabe por dela quê? e rápido. A constelação resolve muito rápido, muito rápido. Desde que a pessoa... A constelação em si, ela não embora ela seja vendida, eu já ouvi de tudo nesses anos. O povo vende a constelação como se fosse uma solução mágica para tudo. Tem gente que chega aqui achando que só dele ter constelado, a família inteirinha agora está curada daquela questão, tá? E assim, a constelação familiar é como se fosse um raio-x, onde a gente vai olhar e falar, olha, cliente, está quebrado aqui, ó, nesse lugar. Mas, se você tem um osso quebrado, o médico vai falar que você vai ter que ficar imóvel. E depois vai ter que pôr o gesso. E depois que tirar o gesso, você não vai ter que fazer a fisioterapia. É você que vai ter que fazer, mudar sua postura, mudar muita coisa para que aquele osso seja colado. Você vai ter que fazer isso. E a constelação, ela não é mágica. A constelação, a pessoa, a gente mostra para ela qual é a postura que ela está tendo e que não está sendo uma postura que está ajudando ela naquela questão. E aí, depois que a pessoa sai da constelação, se ela escolher sair daquela postura e ir para uma postura diferente, e ela pode, de repente, ter o resultado da constelação. Entende? Então, a constelação em Você si... faz a constelação de representação na água? Olha, o meu professor de constelação, o nome dele é Décio de Oliveira, e o Décio dá aula de constelação familiar há 26 anos. Ele foi a primeira pessoa que trouxe o Bert Helling para o Brasil. Ele é dono da editora Atma, que edita os livros do Bert. Legal. O Décio não concorda com as constelações na água, tá? Porque o Décio coloca assim, olha, a água é assim, quando tudo que você coloca numa bacia de água, vocês já perceberam que a tendência é tudo ir para um canto só? Entende? Então, assim, a constelação na água não representa, os representantes ali com os bonequinhos que põe na água não está representando nada, está todo mundo em mesmo lugar. Então, ele não Eu fiquei concorda. E assim, o com a Bert sua Hellinger não criou as constelações com cavalos, as constelações para pet, não criou as constelações feitas, essa constelação feita na água. Bert Hellinger não criou nada disso. É que as pessoas foram fazer os cursos, criaram algo em cima da técnica e fazem isso acontecer por aí, né? Tem constelação com os cavalos, né? Então, assim, eu não posso falar nada, porque com cavalos eu nunca fui, e a constelação na água eu nunca fui. Nunca fui, nunca vi como é que trabalha. Exatamente porque Então, nesses 5 anos de formação com o meu professor, a explicação sobre esse campo foi muito intensa e ele coloca que tem que ter a habilidade de entrar no campo para ver o emaranhamento. Então, Ô, Patrícia, professora, eu, por exemplo, eu não e sou da espera aí um pouquinho, espera um pouquinho, Isabel, deixa ela terminar, tá? Ali. Olha, sobre a constelação na água, né? Por que que eu tenho muita... eu sou da área da saúde mental. Então, o que que acontece? Eu quero trabalhar os traumas, como você falou, de uma maneira efetiva que auxilie a pessoa. E a constelação familiar eu vejo que é um caminho. Então, assim, eu estou estudando muito, estou me dedicando, e eu fui constelada por uma pessoa semana passada, que eu quero passar por vários consteladores, né, para eu pegar o aprendizado com eles todos, fazer essa troca. E eu vi, na hora que ela colocou na constelação na água, a primeira coisa que ela falou, eu peguei um representante do boneco, que eu acho fantástico, você fazer a representação, você reprojeta ali os seus sentimentos, é um pouco mais fácil de você falar. Ok, achei o máximo. Mas na hora que ela falou assim, quando você vê esse boneco se movendo, o que que você sente? E automaticamente ele mexeu por causa da água. Ele vai para a posição porque a água tem um fluxo, né? Aí ela falou assim: olha para você ver como que a água se moveu. Então, assim, eu fiquei muito preocupada das pessoas trocarem a constelação familiar por ser uma ciência, achar que é religião. Porque constelação na água, ela pegou um gancho
da coisa aí sobrenatural, que eu acho que não se aplica, porque a constelação familiar é ciência. Ela tem fenômenos comprovados que ajudam na saúde mental da pessoa, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto que você concorda comigo, que sou leiga total, estou aprendendo agora, do movimento com a água, porque a Claro. água, ela é movimento, a água é vida, né? A água não fica parada. Então, Então, os assim, bonecos vão... e eu deixo bem claro, assim, que essa é uma postura do meu professor, né? E eu simplesmente não posso julgar ninguém que faz os atendimentos, porque mesmo que, de repente, aquilo que esse terapeuta vai ensinar para aquele cliente sobre constelação vai ser mais relevante do que a movimentação dos bonequinhos. E, de repente, aquele cliente pega É, aquilo e melhora a vida. Então, assim, da mesma forma que os placebos funcionam, entende? Então, assim, eu sim, não claro. entro nesse julgamento de certo e errado. Não foi o Bert, só isso, não foi o Bert Helling que criou. O criador da constelação não criou isso. Então, é só isso. Do resto, o que as pessoas Mas estão é super trabalhando, válido. Cada um aplicar do seu jeito e achar, tendo isso. resultado, é que é válido, né? O mais importante é isso. O mais importante é o resultado. Sempre falo, o mais importante sempre é o resultado. Mesmo que seja um placebo, curou, melhorou, uau, já fez a função, né? E olha, como já são 9h40, eu vou encerrar, então eu vou pedir para Isabel. Isabel, seja bem concisa, tá? Na sua pergunta, por favor. Não, professora, não é uma pergunta, não. É pegando um trecho da Lidiane aí sobre a constelação na água. Eu penso da sua forma também. É uma questão de energia, então é uma questão sistemática. E a constelação na água eu faço que nem você. Eu também não julgo, mas também não pego, não, viu? Então tá bom. Obrigada pela sua contribuição, tá? Bom, lindos seres, uma alegria estar com vocês. Vou pedir para vocês ligarem a câmera. Queria tirar uma foto aqui de vocês para eu postar lá no Instagram. Se vocês puderem pôr aí um coraçãozinho, vai ser muita contribuição. E foi uma alegria muito grande, assim, estar hoje aqui com vocês. Muito gostoso mesmo. Uma alegria grande mesmo. Poder ter esse carinho, poder ter essas trocas que nós tivemos aqui com vocês. Então, muita gratidão por vocês terem me aguentado até agora, que eu falo demais, mas vou prestar mais atenção nesse falar demais para que vocês possam entrar, fazer mais perguntas, tá? Nas próximas aulas vou prestar mais atenção. Então, um grande abraço aí para vocês. Edna, querida, um beijão aí para você, viu? Lindo ser. Saudade de você. Eu tava com saudade, fazia tempo que eu não via você aqui. Acho que foi semana passada que eu não te vi aqui. Então, um grande abraço aí para vocês e semana que vem tem mais. E agora eu vou começar a gravar as aulas, eu vou pôr no YouTube e amanhã eu disponibilizo lá no grupo. Então, se vocês quiserem compartilhar com os amigos essa aula, pode compartilhar e eu vou colocar lá no YouTube amanhã. Então, um grande abraço aí a todas vocês. E fiquem com Deus.